capítulo, nessa que não é uma série de sermões, é uma saga de sermões. Afinal, o livro é bastante extenso, e como eu prego de quando em quando, fica bastante espaçado as exposições da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, eu farei a leitura do verso de número 38 até o verso de número 48. Diz assim a santa palavra do Senhor. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-te também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá o que te pede e não voltes as costas ao que deseja que te emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E ao saudardes somente os vossos irmãos, não fazeis o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Oremos mais uma vez, rogando a bênção do Senhor. Santo Deus e Pai, bendito seja o Senhor e louvado seja o teu nome, por nos dar o privilégio de estarmos diante da tua santa palavra. Instrua-nos, ó Pai, nos ilumine os olhos pela tua palavra, pela condução do teu Santo Espírito, para que possamos viver, reagir e agir da maneira como o Senhor quer que nós, os cidadãos do reino, vivamos, pensemos e hajamos nesse mundo. Nós oramos e suplicamos isso ao Senhor no nome de Cristo. Amém. Na clássica história Os Miseráveis, há uma cena na trama que define, de alguma forma, o curso da história e daquele personagem, que é o personagem principal, um homem chamado Jean Valjean. Ele é um ex-prisioneiro que passou 19 anos na cadeia por roubar pão, afinal, tinha e passava muita fome. Ele era um homem bastante amargurado, endurecido, que conhecia a maneira de viver como uma maneira de retaliação. Afinal, se alguma coisa feita ruim contra você, a resposta para isso é uma atitude também tão igual ou até mais intensa. O mundo que lhe causou sempre injustiça, sempre recebeu dele o ódio como forma de pagamento. Certa noite ele estava faminto e procurando um lugar para onde dormir, e ele acabou sendo acolhido por um homem que era um bispo daquela cidade. Aquele homem dá a ele uma refeição quente, uma cama confortável, dá a ele todas as ações de boa hospitalidade, gentileza, mas no meio da noite a sua inclinação ao mal o levou a pegar a prataria que aquele bispo tinha e roubá-la e sair fugido pela janela. Jean Valjean não foi muito longe, ele foi logo encontrado pela polícia, que caminhava nas ruas naquela noite, e quando encontrado, perceberam que o que ele tinha em suas mãos certamente não era de posse dele. Vão então até em direção à casa do bispo, batem na porta, e quando o bispo abre a porta, tem a surpresa de encontrar aquele homem que ele havia dado asilo, tinha sido hospitaleiro, com a polícia. E os policiais então entregam aquele homem ao bispo e diz: Senhor bispo, pegamos o ladrão, aqui está a prata, este homem é seu. Esta é uma cena bastante interessante no livro Os Miseráveis, e ela de alguma forma aponta para a tensão, ao momento de tensão que está presente no texto que está diante de nós, contidos no verso de número 38 ao verso de número 48. Esse texto que vai nos colocar
diante de uma situação de como nós devemos agir quando nós somos a vítima. Como nós devemos proceder quando nós somos ofendidos. Como nós devemos proceder quando alguma coisa é feita contra nós. Veja que o que está contido aqui no texto, logo na sua parte inicial, é dizendo que deve ser dado olho por olho, dente por dente. O que o Senhor Jesus Cristo está aqui trazendo aos seus ouvintes, ao público que está ouvindo este sermão, não é só uma lição correta, mas é uma nova perspectiva de como deve ser a atitude do cidadão do reino dos céus quando você é ofendido. Veja que nós temos que nos lembrar o contexto que envolve isso. O Senhor Jesus Cristo já deu muitas orientações de como essas pessoas deveriam proceder, trazendo o caráter e as características do que era um cidadão do reino dos céus. Se você pega logo o capítulo de número 5, a sua parte inicial, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo está dando instruções de como um cidadão do reino dos céus é um bem-aventurado, e como nessa sua atitude de bem-aventurança, ele tem um caráter transformado. Vai demonstrar depois que esse cidadão do reino dos céus, ele é alguém que neste mundo é utilizado para preservá-lo da sua decomposição moral, a fim de que a luz possa brilhar e o evangelho possa alcançar as trevas. Esse mesmo Senhor Jesus Cristo, neste sermão, então, faz ali um ponto de virada. E neste momento do ponto de virada do sermão, o Senhor Jesus Cristo começa a dar instruções sobre como deveriam compreender a lei do Senhor. As pessoas que estavam que eram seus ouvintes imediatos, eram muito conhecedores das leis, não só das suas leis imediatas, mas das suas leis também adicionadas pelos fariseus e pelos escribas. O Senhor Jesus Cristo está mostrando de que o cidadão do reino dos céus sabe o que a lei é e sabe como deve proceder, então ele vem corrigindo isso, ensinando como deveria tratar em relação ao mandamento não matarás, ao mandamento não adulterarás e ao mandamento de tomar o nome de Deus em vão. É isso que nós vimos na última vez que estivemos aqui fazendo a exposição da palavra do Senhor. E agora o Senhor Jesus Cristo vai demonstrar não só qual deve ser a sua compreensão da lei, como uma integridade absoluta de viver a lei do Senhor, mas também qual deve ser a pureza das nossas reações quando algo é feito contra nós. Ele começa dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos. Olho por olho, dente por dente. É crucial compreender que aqui, o que o Senhor Jesus Cristo está mostrando é de que a lei não é em si má, de que as pessoas deveriam compreender de que essa ideia de olho por olho, dente por dente, ela foi também uma maneira de até reduzir a criatividade pecaminosa que as pessoas tinham de cobrar as ofensas que eram feitas contra ela. Se você se lembrar por um instante, o filho de Caim, um homem chamado Lameque, matou um homem porque esse lhe pisou no pé. Ou seja, a sua atitude de retaliação era sempre numa dose muito maior do que a ofensa inicial. De alguma forma, dizer olho por olho, dente por dente, é trazer um certo equilíbrio para esta atitude. Mas essa lei não foi dada ao indivíduo para que ele fizesse justiça própria. Mas essa lei foi dada aos juízes para que os juízes pudessem, então, na aplicação, fazer uma dosimetria da pena, pudesse equilibrar esta balança dessa justiça, não pesando muito mais do que deveria, tão somente pela sua própria vontade individual ou a sua vingança pessoal. É isso que está contido aqui nesse momento, quando o Senhor Jesus Cristo vai chamar a atenção de como as pessoas deveriam reagir às ofensas aqui. O Senhor Jesus Cristo está desmascarando as leis distorcidas e está desmascarando esta atitude de retaliação, a uma manifestação de ódio a todos aqueles que estavam presentes naquele momento. E nesse sentido, o Senhor Jesus Cristo vai trazer uma nova maneira de declarar a lei.
um édito do rei, que agora não vai mais agir com retaliação, mas buscando manifestar a graça. E para isso o Senhor Jesus Cristo vai trazer aqui nessas instruções, o que nós vamos ver nessa noite, são 3 renúncias que são necessárias. A primeira renúncia, a renúncia à honra pessoal. A segunda renúncia, a renúncia aos seus direitos legais. E por último, a renúncia à autonomia do seu tempo e dos seus bens. Veja só o que o Senhor Jesus Cristo vai trazer aqui entre os versos 38 e 42. Ele diz, olho por olho, dente por dente, e ele vai dizer que, não, eu porém vos digo. Veja que o Senhor Jesus Cristo vai trazer essa expressão como uma maneira de reinterpretação da lei. Vocês têm ouvido e vocês têm sido instruídos desta maneira. Contudo, eu porém vos digo. O Senhor Jesus Cristo então vai trazer de que a maneira de viver, de compreender e de olhar para isso que for dito, está contrária à vontade de Deus. E a renúncia pessoal é exatamente mostrando de que este homicídio, que é um ato que começa no coração, vimos isso no sermão anterior, ele começa no coração, mas ele deve ter uma ira também tratada em seu coração, de tal forma que a sua reação não seja uma reação pecaminosa. Veja que Jesus vai dizer aqui, olho por olho, dente por dente, citando implicitamente o que está contido em Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21. É válido lembrar de que Jesus é o Senhor da lei. Ele conhece não só bem a lei, mas ele é o intérprete por excelência desta lei, e está trazendo de que o padrão da justiça de um cidadão do reino dos céus é muito mais elevado do que aquilo que as pessoas estavam aprendendo naquele momento. O Senhor Jesus Cristo está se dirigindo a essas pessoas, dizendo inclusive que se alguém te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Um comentarista bíblico chamado Donald Carson, ao comentar esse texto, vai dizer que para alguma pessoa destra, acertar a face direita de uma outra pessoa, ela não bateria com a face da sua mão, mas sim deveria bater com as costas da sua mão. R.C. Sproul, também comentando esse texto, vai dizer que não tinha uma ofensa dirigida a um outro homem mais grave do que bater-lhe com as costas da mão no rosto. Era melhor dar-lhe um soco na cara do que bater com as costas das mãos no rosto de uma outra pessoa. O que o Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui é que não importa o tamanho da ofensa que é feita contra você, a sua atitude e a sua reação deve ser de alguém que tem o reino dos céus internalizado em seu coração. É um chamado não a uma passividade covarde, não é um chamado a um pacifismo do tipo, você bateu no meu rosto, deixa para lá, não estou nem aí. Não é isso. Aliás, as pessoas que dizem que um tapa no rosto não incomoda, mentem. Afinal, é realmente uma situação grave e humilhante. O que o Senhor Jesus Cristo está chamando aqui, está apontando aqui, o orgulho de proteger a sua própria dignidade e revidar a altura para manter uma posição social, é o que você deve abrir a mão. É o que você deve abrir mão. O Senhor Jesus Cristo não está nos chamando a reagir à altura ou até pior. Afinal, se o seu irmão te puxa o cabelo, morder não é um problema. Se o seu irmão pisar no teu pé, por que não dar um beliscão nele? Nós estamos equilibrando a balança, colocando as coisas no padrão adequado. Jesus está dizendo, quando você age assim, significa que você está preso ao seu próprio orgulho e quer que a sua honra seja tratada por você mesmo.
O Senhor Jesus Cristo está mostrando que um verdadeiro cidadão do reino dos céus está disposto a não replicar a ofensa dada com o seu próprio padrão de justiça. Mas ele não é controlado pelo insulto alheio. Um cidadão do reino dos céus não entra num jogo de retaliação, porque a sua dignidade não depende da validação humana. A sua dignidade depende única e exclusivamente de Deus. O fato é que, quando alguém te faz alguma coisa assim, a sua primeira atitude é proteger a sua honra. Que absurdo! O que eu te fiz? O que eu te fiz para merecer isso? Essa é certamente a pergunta que qualquer um de nós faríamos se alguma ofensa fosse feita a nós. O que eu te fiz para que você agisse assim contra mim? Por que você está me tratando mal? Eu sempre te tratei muito bem. Afinal, eu sou uma pessoa muito boa e eu não mereço ser tratado assim. É a sua honra e é a sua glória que está em jogo. Jesus Cristo está mostrando de que quando você faz isso, quando você dá outra face, você está dizendo: não é a minha glória que importa. Não é a ofensa contra mim que interessa. Pois, como um cidadão do reino dos céus, todas essas situações de perigo, aborrecimento, de ofensa, é uma situação de pessoas do mesmo nível debaixo do sol, que estão tratando uma com as outras. Jesus está mostrando de que, quando você abre mão da sua própria glória, só há uma glória para a qual você olhará, e essa é a glória de Deus. Jesus está nos chamando a viver como um cidadão do reino dos céus, que tem uma atitude de agir com algo, com uma demonstração de abrir mão da sua própria vontade, do seu próprio desejo e da sua própria justiça, em favor e na confiança de que a verdadeira justiça sempre será aquela que Deus fará. E essa é a grande questão aqui para nós. Não é necessariamente a bofetada física, não é o tapa no rosto em si, mas é a escravidão da opinião, dos gostos e da vontade dos outros em relação a você que te prende a isso. Jesus está dizendo: rompa com isso. Você não deveria buscar a sua justiça, afinal, se você quiser cumprir a sua justiça, o que você irá querer para outra pessoa será algo muito maior do que a ofensa que lhe foi feita. Contudo, se você não abrir mão da sua justiça, só porque você está dizendo da boca para fora que você não liga para isso, o seu coração se encherá de amargura, de ira, a cada crítica, a cada olhar, a cada desprezo ou a cada tentativa de diminuição. Você sempre estará preso à honra dos homens, a uma honra mundana. E quantas vezes nós não vivemos assim? Quantas e quantas vezes nós não buscamos em alguma discussão estar certo? Afinal, eu faço de tudo para ganhar uma discussão. Eu sou capaz de pegar os seus pontos mais fracos só para dar, não é uma alfinetada grande, é só uma espetadinha, só para você sentir um pouquinho da dor que talvez se aproxime da dor que eu sinto quando você me ofende. Nós estamos muito dispostos a causar ao outro dores pelas ofensas que eles nos causam. Esta justiça humana, esta atitude de confrontação com o objetivo de salvaguardar a sua própria glória, é o que Jesus está confrontando aqui. Sua glória não vale de nada. As ofensas feitas contra você, deveria você fazer com que você tenha uma atitude de virar a outra face, pois não há glória própria, pois não há justiça própria para resolver este problema.
quando você abre mão de tudo isso, e quando você se diminui e se esvazia de tudo isto, só sobra Cristo para ser o seu verdadeiro juiz sobre a ofensa que lhe foi feita. Cristo está nos chamando a viver de forma livre, a não revidar e não sermos escravos da opinião, das atitudes dos outros, reagindo como quem quer buscar a própria honra e a própria glória. E isso acontece muito no nosso dia a dia, sejam entre os nossos filhos, seja entre nós e os nossos filhos, seja entre nós e o nosso cônjuge, seja entre nós e os nossos irmãos, seja entre nós e os nossos colegas de trabalho ou mesmo os irmãos da igreja. Afinal, a gente nunca quer ficar por baixo. Nós somos tão miseráveis do ponto de vista do pecado, que acontece algumas das vezes de que as pessoas, quando vão relatar até as suas enfermidades, a nossa honra, nosso desejo de nos honrar é tão grande, que até somos capazes de falar: eu já passei por coisa pior. A pessoa amputa a perna, você fala: isso não é nada. Você não sabe o que eu já passei. Porque a nossa satisfação, a nossa própria honra, a nossa própria glória, não pode ficar esmaecida, ocultada. Cristo está dizendo: não faça isso. Qualquer um que lhe ofender, dê-lhe a outra face. O que demandar contigo a túnica, dê-lhe a outra face, volte-lhe também a outra, para que você não esteja preso à honraria própria, mas sempre à glória de Deus. A segunda lição que esse texto nos ensina é o que está no verso 40 em diante, que é o trecho que vai trazer a renúncia aos seus direitos legais. Se você tem que abrir mão da sua própria honra, da sua própria glória, Jesus agora te incentiva a abrir mão até dos teus direitos. Jesus está chamando o cidadão do reino dos céus a abrir mão dos seus próprios direitos legais, legítimos. É o que está aí no verso 40. Ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixe-lhe também a capa. É interessante essa expressão, porque Jesus Cristo agora está transportando a cena da agressão física para um tribunal. Ele encerra essa cena da agressão física e agora leva os seus ouvintes a uma cena de tribunal, de tal forma que aquele que quiser pleitear contigo, aquele que quiser demandar contigo, o cenário aqui é uma cena jurídica, em que as pessoas poderiam tomar a túnica da outra como uma maneira de penhor. Então, se você solicitasse, demandasse alguma questão financeira com alguém, você deveria colocar a sua túnica como o penhor de que você pagaria esta dívida. A lei, na verdade, vai dar as instruções, lá em Êxodo, capítulo 22, os versos 26 e 27, vai dar inclusive algumas instruções de como você deveria proceder. No final do dia, a pessoa que estava com aquela túnica tinha que devolver, para que aquela pessoa que tinha a dívida pudesse dormir, não morresse de frio, e na manhã seguinte a pessoa tinha que entregar de novo a túnica para ela, e eles tinham que fazer esse processo diariamente, até que a dívida fosse quitada. Um processo bastante chato, exaustivo, em especial se a dívida se alongasse. Todos os dias você tinha que proceder assim. A ideia da lei, o princípio da lei é para que você resolvesse essa dívida de maneira rápida. Afinal, ninguém aguentaria ficar fazendo isso por 100 dias. A questão aqui é que Jesus Cristo então vai trazer até uma figura de hipérbole aqui. Vai trazer essa ideia de extrapolar, ir além do que a lei diz. Porque ele vai dizer que se alguém lhe pedir a túnica, deixa-lhe também a capa. A lei não dizia para deixar a capa. A lei dizia para deixar a túnica. Mas Jesus Cristo está mostrando que a atitude do cidadão do reino dos céus, a atitude daqueles que temem o Senhor, que foi transformado, é de ir além do que a lei pede. É uma atitude de graça, é uma atitude de alguém que foi de fato transformado.
Carson, comentando esse texto, vai dizer de que o espírito aqui que Jesus quer trazer é de que é para ilustrar que você prefere a injustiça material do que entrar em contendas. Você está disposto a perder do que entrar em contendas. E esse perder aqui não é aquele perder daquele ditado que a gente gosta, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Já ouviram essa? Em São Paulo usava-se muito. Que é aquela pessoa que falava assim, não, eu não gosto de confusão, mas se eu tiver que me envolver, aí também sai de baixo. Era uma atitude, é um ditado meio de ameaça. Jesus não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo, esteja pronto para demonstrar de que a injustiça material, você está disposto a recebê-la, do que entrar em uma indisposição contra o seu irmão, entrar em conflito. Veja que Jesus está tratando aqui que essa disposição é de abrir mão daquilo que era um direito inalienável. Afinal, a lei não pedia para entregar a túnica. Essa atitude, R.C. Sproul comentando vai dizer que isso está incentivando um cristão a não ser litigioso. Aquela pessoa que briga por qualquer centavo. O reino de Deus valoriza infinitamente mais a paz e o testemunho do que a posse de um manto, de um pedaço de tecido. Enquanto o mundo diz, lute pelos seus direitos até o fim, Jesus está dizendo, use os seus direitos como moeda de troca para comprar a paz e demonstrar a graça. É interessante isso, quando eu li esse texto e preparei esse sermão, a pessoa que me veio à mente imediatamente foi meu pai. Quem teve a oportunidade de conhecer meu pai, lembra-se que ele era um homem que tinha uma perna amputada. E meu pai teve a perna amputada desde muito cedo, ele tinha 17 anos quando isso aconteceu. E meu pai, durante a sua trajetória de vida, aprendeu que ele era um deficiente físico, que ele deveria ir atrás dos direitos dele, ele aprendeu isso bem direitinho. O problema é que o meu pai não achava que ele deveria só ir atrás dos direitos dele, mas que ele deveria ser o juiz do mundo. Então meu pai, no carro dele, tinha o seu cartão de estacionamento, de deficiente físico, e fazia questão de parar na vaga de deficiente, não importa quão longe fosse da porta do lugar que ele tivesse que ir, ele queria parar na vaga de deficiente. Só que ele não se contentava em usar o seu próprio direito. Ele também andava com umas folhas no carro impressas, ele tinha mais de 10 no carro, que ele fazia assim, em que ele escrevia assim, ser idiota não é deficiência, estacione em outro lugar. E ele colocava isso nos carros que estacionavam nas vagas de deficientes sem cartão. Ele era o juiz do mundo. Ninguém podia parar numa vaga sem cartão de estacionamento, que ele fazia questão de ir no carro, pegar uma folhinha, fechar, travar o carro, ir com as suas muletinhas, ir lá no para-brisa do carro e colocar aquele papel. A gente vivia dizendo para ele, pai, não para de fazer isso, você não sabe com quem você está lidando. Não, é direito, e a gente não pode abrir mão desse direito. Lamentavelmente, papai não aprendeu direito sobre esse texto. Apesar de ser um direito, um cidadão do reino dos céus, ele não vai atrás dos seus direitos para causar conflitos, mas ele é um mediador da paz. Ele tem uma atitude de demonstrar graça, demonstrando o que o Evangelho é capaz de fazer com aqueles que agem sem conhecer a lei ou não cumprem corretamente a lei do Senhor. Jesus está nos chamando a isso. Abra mão do seu direito. O quão disposto você está de abrir mão do seu direito? O quão disposto você está de estar certo? Em uma discussão, você abre mão do seu direito para ganhar o coração do outro? Ou você vai até o fim, custe o que custar? Jesus Cristo está dizendo, se alguém te demandar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E aqui isso nos leva ao nosso terceiro ponto. A renúncia da autonomia do tempo, dos seus bens, por amor ao próximo.
Veja só, verso 41, 42. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá o que te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. O Senhor Jesus Cristo agora vai trazer que essa maneira de agir, agora ele vai trazer uma nova cena para esse contexto. E a cena aqui é a cena da liberação da autonomia do tempo, dos seus bens e da sua própria vontade. Porque olha só, ele vai dizer, se alguém te obrigar a andar 1 milha. Existia uma lei em Roma que foi emprestada, os romanos tomaram esta lei a partir de uma lei persa, em que uma autoridade persa, obviamente no período romano, uma autoridade romana, poderia chegar em qualquer cidadão daquele reino e exigir algumas coisas daquele cidadão, como um cidadão romano, ele tinha autoridade sobre aquela pessoa e aquela pessoa deveria estar obrigada a cumprir aquilo. Essa era uma coisa bastante desagradável até. A gente vê isso de alguma forma nos filmes, quando um policial para um carro e diz que está requisitando aquele carro para uma perseguição, está requisitando aquele carro para alguma ação da polícia. Era mais ou menos essa ideia que tinha aqui. Os romanos adotaram esta lei, e na Judéia do primeiro século, nós temos que nos lembrar de que os judeus estavam debaixo desta autoridade romana. Logo, um judeu poderia, a qualquer momento, ordenar que qualquer homem que estivesse naquele reino, naquele império, carregasse a sua bagagem, carregasse sua lança, carregasse seus mantimentos e carregasse seus equipamentos pesados, por um trajeto de 1 milha romana, que dá aproximadamente 1.480 metros, 1,5 km. Se você não sabe quanto dá 1,5 km, se você for até o supermercado Atacadão, o Açaí aqui embaixo no Horto e vier até a igreja, dá mais ou menos 1,5 km. Jesus está dizendo de que se alguém te obrigar a fazer isso, a sua atitude deve ser além do que lhe pede. Havia um peso emocional quando alguém recebia uma requisição como essa. Era uma atitude humilhante. Você está na rua, você está fazendo os seus afazeres, você tem tua vida, chega alguém, bate em você, dá um berro com você e fala, agora você vai carregar isso aqui, vai carregar isso comigo. E você tinha que ficar carregando aquilo por um período. O peso emocional para isso era bastante desagradável. Ninguém fazia isso contente. Ninguém fazia isso com um sorriso no rosto, estando super feliz de poder servir a um cidadão romano. E Jesus está dizendo, e esse é o erro. Vocês caminham com murmuração e com ódio, com o seu ressentimento nacionalista. Afinal, você é um judeu. E Jesus está falando, do que importa? O Jesus está chamando você a caminhar a 1ª milha por obrigação, mas caminhar a 2ª milha por manifestação da graça. A teologia da 2ª milha, como Carson vai dizer, é uma coação que te leva para a missão. De que essa 1ª milha você carregava ela como obrigação, porque você era forçado. Mas a 2ª milha você faria com afeição e com liberdade. Faço porque eu sou livre em Cristo. Vou fazer a 1ª milha porque você é um romano e você me obrigou a fazer isso. Mas a 2ª milha eu vou fazer porque Cristo me transformou. E eu vou manifestar a graça de Cristo servindo você mais 1 milha. Jesus está chamando, dizendo que este caminhar da 2ª milha retorna à atitude de abrir mão da sua própria vontade. De tal forma que agora você demonstra de que esse soldado até te controlava por 1 quilômetro, mas que no quilômetro seguinte ele não tem poder sobre você, porque Cristo é quem tem poder sobre você. E isso poderia levar aqueles homens a se perguntar, mas por que você está fazendo isso? E Carson vai dizer de que esta era a oportunidade de falar de Cristo. Eu estou fazendo isso porque Cristo me transformou. Porque Ele mudou o meu coração. Eu faço isso porque eu quero manifestar a graça como uma retribuição, como uma demonstração daquilo que Cristo fez por mim e eu não merecia absolutamente nada. R.C. Sproul vai dizer que
A primeira milha é a caminhada do dá a quem te pede, aponta para a raiz do problema, o nosso senso de propriedade, que é o que está aí no verso 42. Dá ao que te pede, apontando de que esse senso nosso de propriedade dificulta, inclusive, a nós darmos as coisas aos outros. Porque nós achamos e estamos no mito da autonomia. É o meu tempo, é o meu dinheiro, são os meus bens, e no final de tudo, nada é nosso. Jesus está mostrando, dê aos outros, porque no fim das contas, você não tem nada. Veja que quando nós entregamos dízimos e ofertas aqui, nós estamos entregando uma parte do que é nosso. Se você entende assim, eu lamento para você. Você está bem enganado. Você entrega uma parte do que nem é seu. E esta é a atitude que Jesus está provocando aqui. Dá a quem te pede, não volte as costas para quem te deseja que lhe emprestes. A sua atitude deve ser: eu sou apenas um mordomo dos recursos que Deus me deu. Os recursos financeiros, os meus bens, minhas propriedades e o meu tempo. Então eu só faço uma gestão do que não é meu. De tal forma que eu compreendo qual é a vontade de Deus e como eu ajo nesta vontade do Senhor. O cidadão do reino entende que tudo que possui é um empréstimo de Deus, mordomia, e que o verdadeiro dono, Deus, manda usar o meu tempo para servir até mesmo um inimigo. Quem sou eu para reter o que não é meu? A segunda milha, o dar a quem te empreste, a quem te pede, é uma atitude de eu estou constantemente a serviço, agindo com todos os recursos que Deus me dá e que Deus coloca em minhas mãos. Isso não é, obviamente, um incentivo a sustentar a preguiça. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Não é isso que a palavra de Deus vai dar de instrução de forma ampla. Jesus não está falando, se a pessoa não trabalha, vai lá e cuida dela até ela achar que ela deva fazer isso. Não. Jesus está mostrando de que nós temos que ter uma atitude de graça e generosidade, de tal forma a sermos mais mão aberta, dispostos, inclusive, a perder dinheiro para ganhar uma pessoa. Não para incentivar a preguiça, não para incentivar o estelionato, não para incentivar as atitudes de pecado dos nossos irmãos, mas para ser um instrumento de Deus para o cuidado daqueles que estão passando por dificuldades. Cristo nos chama a isso, a abrir mão dos nossos bens, de tal forma que a conclusão de tudo isto é: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O ponto é, o odiarás o teu inimigo não está na Bíblia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, sem dúvida nenhuma. Mas o odiarás ao teu inimigo era uma adição que estes homens faziam nesse tempo. Afinal, se eu amar o meu próximo, que na cabeça dessas pessoas era um judeu igual a eles, o que restava para os outros? O óbvio. Se eu amo o meu próximo, que é um judeu igual a mim, o restante que não é judeu é meu inimigo, só sobra ódio. Olha que lógica contrária ao que a palavra do Senhor vai instruir. Ele vai dizer: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E nós não estamos dispostos a amar, uma parte do versículo a gente até faz. Amai os nossos inimigos, não. Orai pelos que vos perseguem, sim, imprecatoriamente. E sim. Senhor, quebra-lhe a perna, não precisa ser toda, uma só. A gente lê aqueles salmos, né, em que o salmista vai dizer: Senhor, quebra-lhe os dentes. A gente fala: esse é o bom, esse salmo é bom, para quebrar o dente do inimigo. Mas nós nos esquecemos de que a instrução é de amar os inimigos.
e orar por quem persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir as chuvas sobre os justos e injustos. A conclusão desse momento, desse trecho que Jesus Cristo está tratando aqui, é uma conclusão que está apontando para fora da sua atitude. Afinal, essa descrição das atitudes aqui é a exata descrição da atitude de Cristo em relação a nós. E é assim que Jesus está concluindo esse trecho. Ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Inimigos são aqueles que fazem oposição. Inimigos são aqueles que se colocam de forma contrária. Inimigos são aqueles que fazem de tudo para fazer algo contrário ao que lhe é pedido. Inimigos são aqueles que que têm atitudes constantes e pensamentos contrários à pessoa. Exatamente como nós em relação a Deus quando não temos Cristo. Jesus Cristo está mostrando de que essa demonstração de amor aos inimigos e orar pelos que perseguem foi a ação e a demonstração dele em relação a nós. Ele vai dizer, inclusive, que valor tem você fazer um bem para alguém que já é amigo teu? Valor nenhum. Porque ele vai dizer assim, porque se amardes o que vos amam, que recompensa? Eu amo minha esposa. Dá bem, né? É o mínimo que se espera. Não estou impressionado com isso. Jesus Cristo está dizendo, não há recompensa se você faz o óbvio. Se você faz o comum. Se você é um medíocre. O que está sempre ali na média. Ou se você é um marginal, porque o marginal é aquele que diz, até onde eu tenho que ir? Até aqui, então só vou até aqui, só até a margem. Quem só vai até a margem é o marginal. O cidadão do reino dos céus não é alguém que age no comum, ele é alguém que age no incomum. Ele vai dizer, e se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Os gentios também não fazem isso entre eles? Sua atitude é igual a deles, ou seja, você não tem diferença nenhuma. O verdadeiro cidadão do reino dos céus é quem tem uma atitude além do ordinário, tem uma atitude extraordinária, além do que se pede. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus Cristo está apontando aqui, exatamente para esta atitude de Deus em relação a nós. Nós somos os inimigos de Deus, que Ele resolveu amar. E nós lemos na carta de João. Nós não amamos a Deus por nossa própria vontade, mas nós amamos a Deus exatamente porque Ele nos amou primeiro. Nós não temos uma relação amável com o Senhor pelas nossas próprias forças, mas por causa daquilo que Deus fez em direção a nós. Jesus está nos convidando, como cidadão do reino dos céus, a imitar a Deus. Amem os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem. Tenham uma atitude além do ordinário. Seja alguém que haja de forma extraordinária, não para a sua glória, mas exatamente por causa da glória e da graça de Deus. Cristo está nos chamando para viver como um cidadão do reino dos céus, como quem tem uma atitude de demonstração de amor constante, não pontual, não eventual, mas constantemente demonstrando amor a todos aqueles que nos ofendem, afinal, diariamente ofendemos a Deus com os nossos pecados. Constantemente agimos em relação a Deus em falta de conformidade com a lei. É o que significa pecado. O catecismo vai dizer isso. Pecado é toda a falta de conformidade com a lei do Senhor ou qualquer transgressão desta lei.
exatamente esta atitude constante de Deus para conosco deveria nos levar a uma imitação de agir constantemente, demonstrando graça e não retaliação àqueles que nos ofendem. Concluo dizendo, meus irmãos e irmãs, que o que Cristo está nos pedindo aqui não é impossível. O que Cristo está nos pedindo aqui e nos ordenando, afinal, sendo Deus, e dizendo o que deve ser visto e dizendo como deve ser vivido, quando ele diz, eu porém vos digo, isso é uma lei. Não é uma opção. Jesus não está te dando uma cartela de atitudes recomendadas. Recomenda-se que você ame ao próximo. Recomenda-se que você ande a segunda milha. Não. Jesus é Deus. Então, quando ele diz, eu porém vos digo, ele está dando uma ordem. Não cumprir esta ordem é pecar diretamente contra o Senhor. O Senhor Jesus Cristo nos dá uma ordem de demonstrar amor constante, abrindo mão da sua própria glória, renunciando à sua honra e sua glória pessoal. O Senhor Jesus Cristo nos chama a renunciar os seus direitos pessoais em favor do Evangelho como uma demonstração de graça, inclusive para impactar este mundo e fazer esse mundo perguntar, por que você é assim? E essa ser uma grande oportunidade de você falar o que Cristo fez. Cristo nos chama a renunciar à autonomia do nosso tempo e dos nossos bens, para fazer mais do que se pede, amando não somente aqueles que nos respondem em amor, mas amando inclusive aqueles que nos odeiam. Afinal, nem sempre amamos ao Senhor com toda esta fidelidade, mas Cristo nos chama a viver exatamente por imitação, como um cidadão do reino dos céus que imita ao Rei. Que Deus nos abençoe.